bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e para a aula de hoje, como sempre, separem os materiais necessários, o caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, uma caneta e o apontador e também o dicionário. Na sequência, coloquem a data de hoje, aula de língua portuguesa. Então, agora que vocês já se organizaram, vamos dar uma passadinha lá na nossa aula anterior, onde nós terminamos de ler o texto As Três Penas. Também estudamos um pouquinho sobre a função dos pronomes e fizemos alguns exercícios sobre os pronomes e a função desses pronomes dentro do texto. Na aula de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho do conto As Três Penas. Nós não vamos ler o texto novamente, nós vamos apenas relembrar alguns aspectos importantes desse texto e também vamos fazer algumas análises sobre ele, ok? Então, no conto As Três Penas, nós vimos que havia um rei que lançou algumas provas para os seus 3 filhos para saber qual dos 3 que iria herdar o trono após sua morte. Então, o rei lançou uma prova em que o filho que trouxesse o tapete mais bonito iria herdar o trono do rei. E nós vimos no decorrer do texto que o irmão que era considerado o mais fraco, ou era o boboca, conseguiu trazer um belo tapete e então herdaria o trono do rei. Porém, os irmãos mais velhos não aceitaram e exigiram que o rei propusesse novas provas. Mas essas novas provas não adiantaram de nada, porque em todas elas o irmão mais novo era que vencia, era sempre ele que se dava melhor nas provas que o rei propunha. Então, no final do texto, nós vimos que foi realmente o irmão mais novo que conseguiu herdar o trono do rei. Então, agora que a gente relembrou alguns dos aspectos importantes do texto, eu trouxe uma atividade para vocês, vamos lá. Enumere as situações abaixo de acordo com a ordem e que aconteceram no conto As Três Penas. Então, nessa atividade, vocês vão ter que numerar os trechos, vão colocar o número 1 na primeira cena, no primeiro acontecimento do texto, o número 2, o número 3 e assim sucessivamente até o final do texto, até o último acontecimento do texto. Ok? Vamos lá então.
Voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá. Enumere as situações abaixo de acordo com a ordem e que aconteceram no conto As Três Penas. Então, o que aconteceu primeiro? Havia um rei que tinha 3 filhos. Para definir quem herdaria o seu trono, ele propôs uma prova. Depois, herdaria o trono quem trouxesse ao rei o tapete mais bonito. Seu filho mais novo, apelidado de Boboca pelos irmãos mais velhos, conseguiu ganhar a disputa. Na sequência, os irmãos mais velhos não gostaram do resultado, então o rei propôs uma nova prova. Herdaria o trono quem trouxesse o anel mais belo. Depois, novamente, o irmão mais novo ganhou a prova. Não satisfeitos, os filhos mais velhos do rei insistiram para que ele fizesse uma nova prova. O rei propôs uma terceira prova. Herdaria o trono quem encontrasse a jovem mais bonita. Novamente, o irmão considerado boboca pelos mais velhos ganhou a disputa. E por último, mais uma vez o rei foi convencido a fazer outra prova. As mais belas jovens representariam os irmãos e deveriam pular dentro de um aro. A jovem que representava o irmão boboca conseguiu pular com leveza. Então, ele tornou-se rei. Agora, atividade de número 2. Sobre o texto As Três Penas, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, nessa atividade, vocês vão ter que relembrar sobre tudo que a gente já conversou sobre o texto e assinalar V para verdadeiro ou F para falso. Vamos lá?
voltando agora com a correção da nossa atividade, vamos lá. Sobre o texto As Três Penas, assinale V para verdadeiro e F para falso. A. O rei já estava velho e fraco e decidiu lançar um desafio aos seus filhos para ver quem herdaria o trono. Essa assertiva é verdadeira. B. Os três filhos não tinham interesse em herdar o trono do rei, portanto, não se esforçaram nos desafios propostos pelo rei. Aqui é uma alternativa falsa, pois os filhos tinham sim interesse em herdar o trono do rei. C. O filho mais novo do rei era considerado um bobalhão, por isso ele não conseguia ir bem nos desafios que o rei lançava para saber quem herdaria o trono. Aqui também é falso, tanto que a gente viu no decorrer do texto que o filho mais novo se esforçou e no final do texto ele conseguiu sim herdar o trono do rei. D. O irmão mais novo conseguiu a ajuda de um sapo grande e gordo para realizar com êxito as tarefas que seu pai propunha. Verdadeiro. E, no final das provas propostas pelo rei, quem herdou o trono foi o irmão considerado mais fraco, o que também é uma alternativa correta, verdadeira. Agora a questão 3. Pensando no desfecho da história, podemos afirmar que o filho mais jovem do rei era mesmo um bobalhão? Justifique sua resposta. Então, pensando em tudo isso que a gente já conversou sobre o texto, será que de fato o irmão mais novo era um bobalhão? Era um boboca? Vocês vão pensar sobre isso e justificar a resposta. Voltando agora com a resposta da nossa atividade, vamos lá? Pensando no desfecho da história, podemos afirmar que o filho mais jovem do rei era mesmo um bobalhão? Justifique sua resposta. Não. Durante a narrativa, o filho mais novo do rei mostrou-se ser muito dedicado e empenhado em cumprir as tarefas que lhe foram solicitadas. Então, o que a gente pode concluir aqui é que os irmãos mais velhos achavam que o irmão mais novo era um bobalhão, mas na verdade ele não era. Questão de número 4. Os contos maravilhosos podem transmitir ensinamentos relacionados ao comportamento humano.
Vimos isso na aula passada. Que ensinamento o conto As Três Penas transmite? Vamos lá? Voltando com a correção da nossa atividade, que ensinamentos o conto As Três Penas transmite? Vamos lá? O conto transmite a ideia de que para alcançar um objetivo é preciso ser dedicado, esforçado, ter boa vontade e de que não devemos subestimar as pessoas. Então, novamente, no caso do conto, quem herdou o trono foi o irmão considerado mais fraco pelos irmãos mais velhos, mas ele sempre foi muito insistente, muito persistente e tentou fazer da melhor maneira os desafios que seu pai lançava, né? Próxima atividade, releia o trecho. Cheia de tristeza, o rapaz apelidado de Boboca sentou-se no chão. De repente, notou que havia um alçapão ao lado de uma pena caída no chão. Abrindo a tampa, encontrou uma escada e por ela desceu. Reescreva o trecho, substituindo o termo o rapaz apelidado de Boboca pela palavra eu. Faça as modificações necessárias. Então, vocês vão perceber que nesse trecho tem ali uma parte que é o rapaz apelidado de Boboca. Vocês vão retirar essa parte do trecho e vão colocar o eu no lugar. Quando vocês colocarem eu no lugar, vocês vão ter que fazer as adaptações no resto da frase, ok?
Voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá. Reescreva o trecho substituindo o termo o rapaz apelidado de Boboca pela palavra eu. Faça as modificações necessárias. Então, como fica? Cheio de tristeza, eu sentei no chão. Vejam que no trecho original está o rapaz apelidado de Boboca. Sentou-se no chão. Aí eu coloquei o eu sentei no chão. De repente, notei que havia um alçapão. No trecho original está, de repente notou. No trecho original, ele notou. Na reescrita ficou notei. Significa que eu notei que havia um alçapão ao lado de uma pena caída no chão. Abrindo a tampa, encontrei uma escada e por ela desci. No texto original está, abrindo a tampa, encontrou uma escada e por ela desceu. Então, ele encontrou uma escada e desceu a escada. E quando eu substituir o rapaz apelidado de Boboca por eu, ficou abrindo a tampa, encontrei uma escada e por ela desci. Esse eu sentei, vocês também poderiam colocar sentei-me. Cheio de tristeza, sentei-me no chão. Já que no texto original está cheio de tristeza, o rapaz apelidado de Boboca sentou-se no chão. Então, ali também poderia colocar sentei-me no chão. Pensando dessa mesma maneira, vocês vão resolver o exercício 6. Releia o trecho. O irmão mais novo tornou a descer a escada subterrânea e, apresentando-se ao sapo grande, contou-lhe que precisava do mais belo anel do mundo. Reescreva o trecho substituindo o termo o irmão mais novo por os irmãos mais novos. Faça as modificações necessárias. Então, agora vocês vão modificar o sujeito, em vez de o irmão mais novo, vocês vão colocar os irmãos mais novos. Vamos lá? Voltando com a correção da nossa atividade, reescreva o trecho substituindo o termo o irmão mais novo, que está no singular, por
os irmãos mais novos, que está no plural. Faça as modificações necessárias. Como fica? Os irmãos mais novos tornaram a descer a escada subterrânea e, apresentando-se ao sapo grande, contaram-lhe que precisavam do mais belo anel do mundo. Então vejam que quando eu passei o sujeito do singular para o plural, os verbos concordaram com esse sujeito no plural, ok? Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre como se dá a acentuação de algumas palavras dentro desse texto. Vamos lá? Questão de número 7. Observe as palavras retiradas do texto, as 3 penas. As palavras são superfície, inteligência, subterrânea e palácio. Em relação à acentuação, é possível afirmar que, alternativa A antepenúltima sílaba das palavras é acentuada. Alternativa B, todas as palavras têm acento na mesma sílaba, a penúltima. Ou alternativa C, a sílaba mais forte é a antepenúltima. Então, para ajudá-los a resolver essa atividade, eu sugiro que vocês separem essas palavras em sílabas e depois assinalem a alternativa correta. Vamos lá? Então, voltando agora aqui com a correção da nossa atividade, vamos lá. Observe as palavras retiradas do texto, as 3 penas: superfície, inteligência, subterrânea e palácio. Em relação à acentuação, é possível afirmar que... Então, antes da gente assinalar a alternativa correta, eu trouxe aqui 2 palavras separadas em sílabas para vocês analisarem junto comigo. Então, vejam que a palavra superfície, essa última sílaba ficou sie e a penúltima sílaba é o fi. Da mesma forma que inteligência, o cia é a última sílaba e o gen é a penúltima sílaba. Se vocês fizerem a separação silábica das palavras subterrânea e palácio, vocês vão perceber que
Da mesma forma que superfície e inteligência, o acento vai ficar na penúltima sílaba. Então, aqui vocês deveriam marcar a alternativa B como resposta correta, ok? As palavras que possuem a penúltima sílaba tônica são chamadas de paroxítonas. Então, voltando aqui ao exercício anterior, superfície, inteligência, subterrânea e palácio são palavras paroxítonas. E paroxítonas são as palavras que possuem a penúltima sílaba tônica. Acentuamos todas as paroxítonas terminadas em ditongo e acentuamos todas as paroxítonas terminadas em R, X, N, L ou PS. E o que é ditongo? Relembrando lá, quando duas vocais ficam juntas na mesma sílaba, temos um ditongo, que é o caso de superfície. Quando a gente faz a separação silábica de superfície, esse I e E do final ficam na mesma sílaba. E aqui, essa palavra fácil, a penúltima sílaba é a tônica e a palavra fácil é terminada em L. Mais um lembretinho para vocês, a sílaba tônica é aquela sílaba mais forte da palavra, ok? Mais uma regra de acentuação aqui. As palavras que possuem a antepenúltima sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, são chamadas de proparoxítona. Mais uma regra, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, sempre que vocês perceberem que a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, significa que essa palavra é uma proparoxítona e ela vai ser acentuada. Na sequência, eu trouxe aqui um esquema para que vocês não esqueçam. Então, vejam aqui. As palavras oxítonas são aquelas que possuem a última sílaba tônica, por isso que aqui é o último quadradinho que está pintado, fazendo referência à última sílaba. Paroxítona é a penúltima sílaba acentuada, por isso que aqui é o penúltimo quadradinho que está pintado, e as proparoxítonas têm a antepenúltima sílaba tônica. Então aqui, última, penúltima, antepenúltima sílaba. Então, quando a palavra tem a antepenúltima sílaba tônica, significa que ela é uma proparoxítona. Eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem esse esquema no caderno e na sequência nós vamos fazer uma atividade sobre isso. Vamos lá?
que vocês já anotaram o esquema no caderno, vamos para a nossa última atividade do dia. Vamos lá. Coloque as palavras em destaque na tabela abaixo, de acordo com a regra de acentuação que elas possuem. Então, vocês vão analisar essas palavras, vão fazer a separação de sílaba dessas palavras e vão encaixá-las dentro dessa tabela de acordo com a regra que essas palavras recebem, de acordo com a regra de acentuação. Então, vejam lá. Nessa tabela tem 3 colunas e na primeira coluna diz que é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Então, vocês vão analisar e as palavras paroxítonas terminadas em ditongo vocês vão colocar na primeira coluna. Na segunda coluna, paroxítonas terminadas em R, X, N, L ou PS. E na terceira coluna, as proparoxítonas. Então, pensem com calma, analisem com atenção, façam a separação de sílaba e coloquem as palavras na tabela. Vamos lá? Voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá? Coloque as palavras em destaque na tabela abaixo de acordo com a regra de acentuação que elas possuem. Então, na coluna de paroxítona terminada em ditongo, vocês deveriam colocar as palavras inteligência, subterrânea, distância e preferência. Vejam que paroxítona é a que tem a penúltima sílaba tônica, então todas as palavras dessa primeira coluna têm acento e todas elas terminam com ditongo, ó, ia, ea, ia, ia. Na segunda parte da tabela, paroxítonas terminadas em R, X, N, L ou PS, ficam as palavras impossível, fácil e ágil. As 3 aqui, por coincidência, terminam em L. De novo, a penúltima sílaba é a tônica. E na terceira parte da tabela, as proparoxítonas, que todas são acentuadas. Então, belíssima e última. Vejam que as proparoxítonas é a
antepenúltima sílaba que é acentuada, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e na nossa próxima aula nós temos um novo encontro. Até lá!